Gente, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês vão desculpar a voz, isso ainda é resultado do acampamento de semana passada. Mas eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar com vocês aqui, cultuando o nome dEle, adorando o nome dEle e mais uma vez tendo a oportunidade de pregar a palavra. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 17. Nós vamos falar hoje sobre santidade, santificação, o processo. Tem 3 livros que eu quero indicar a você. O primeiro deles chama-se Santidade, de J.C. Ryle. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele é grandão, acho que tem mais de 400 páginas. E ele tem, acho que são 52 lições sobre santidade. Então, se você quer um bom livro para mastigar, quem sabe até o fim do ano, esse é excelente. O outro se chama A Redescoberta da Santidade, editora Cultura Cristã, de J.I. Packer. Muito bom, muito excelente também. Ele é um pouco menor. E o outro é o mais recente, o que foi escrito mais recentemente, que é Brecha em Nossa Santidade, de Kevin DeYoung, que é um excelente escritor. E muito do que eu vou falar nessa noite vai se basear nesses 3 livros. Quem era da live ano passado, lembra que nós fizemos uma série, espero que você se lembre disso, né? Brecha em Nossa Santidade, baseada neste texto sagrado. Neste texto sagrado não, gente, o livro não é sagrado não, baseado no livro. Depois edita isso aí, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Texto sagrado que se baseou foi a Bíblia. Então, Efésios capítulo 4, a partir do verso 22, 17. Hoje estou atrapalhado, hein, irmão? Você sabe o que motivou a redenção? É interessante, porque por vezes nós estamos aqui na igreja e não temos a ideia do enorme propósito de Deus em constituir um povo seu neste mundo. A gente está falando sobre a ordem salutos. A pronúncia está certa, Anderson? Você é mais latim do que eu, meu irmão. Eu sou mais aportuguesado, entendeu? A ordem da salvação. Melhor, né? A ordem da salvação. E nesse processo você vai encontrar a santidade, a santificação, que é o principal motivo deste povo. Eu e você fomos chamados para sermos santos. Se você não sabe qual é o propósito da igreja, entenda que nós estamos aqui para espelhar a nova criação que um dia será completamente regenerada. Então, como igreja, nós estamos transparecendo a eternidade. Nós fomos chamados para viver em conformidade com a eternidade, para vivermos em santidade. E é interessante que agora nós vamos ler uma carta, ou uma parte da carta, em que o apóstolo Paulo vai falar para uma igreja nova sobre como eles deveriam se portar no mundo. Acompanhe comigo o texto, é a partir do verso 17 do capítulo 4 de Efésios. O texto nos diz o seguinte: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos.
eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela tua palavra, obrigado por quem tu és. Obrigado pelos louvores que cantamos ao teu nome. Quão maravilhosos foram, Senhor. Ajuda-nos a crer que nós precisamos ouvir a tua palavra, guardar os teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a crer que nada pode nos separar do amor do teu Filho Jesus Cristo. E ajuda-nos, Senhor, a crer na excelência do teu Filho Jesus. Ele é o Filho do Deus, Ele é o teu Filho, o Filho do Deus vivo. Agora nos abençoa, nos ajuda a compartilharmos a tua palavra com fidelidade, para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós temos a mania de engrandecer as coisas. Deixa eu te explicar melhor. Quando alguém fala, por exemplo, da nossa sociedade, nós imaginamos, né? Nós até afirmamos que uma sociedade tão deplorável não existiu jamais na história. Não, o mundo que a gente vive é terrível. É impossível ser santo no Brasil. Veja só o povo brasileiro. E aí você vai, elenca, né? Todos os defeitos do cidadão brasileiro, todas as desonestidades do cidadão brasileiro. A gente coloca a nossa época como uma época top da impiedade. Você não leu Gênesis, gente? Tinha duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que elas tiveram que ser destruídas por conta da impiedade. Você pensa, mas Antônio, ali as coisas estavam começando. O povo ali não estava evoluído. O povo ali ainda não tinha a cultura do pensamento grego. Vá para Éfeso. A carta que nós acabamos de ler, a carta que foi escrita para essa cidade. Você já leu quando Paulo chega em Éfeso, como as coisas estão? Um templo à deusa da prostituição, prostitutas cultuais. Alguns historiadores vão dizer que em determinada época do ano elas desciam do templo da deusa Diana, iam até a cidade para se prostituírem na cidade. Uma cidade dominada por magia. Sim, magia. Popular catimbó, né? No paraibanês, né? Dominada por magia. A ponto de quando a igreja, a cidade passa por um avivamento, centenas de livros serem queimados, e esses livros custavam muito caro. A cidade de Éfeso era uma cidade promíscua, muito mais até do que a nossa João Pessoa. Eu ouso dizer isso. Então não pense que você está no pior lado da tampa. Outra coisa a nosso favor
Bem, reparem, nós hoje estamos com a igreja estabelecida. Todo o cânon, toda a escritura sagrada já foi fechada. Aqueles crentes não tinham isso. Antônio, eles tinham Paulo, eles tinham Pedro, eles tinham tantos homens. Pense também na quantidade de hereges que os acompanhavam, literalmente impedidos do seu ministério. Agora, sabe o que tem em comum da época de Éfeso para a nossa época? Um chamado bíblico, que é: você precisa ser santo. E eu quero dizer a você que não existe frase que dê mais trabalho na vida de um ser humano que essa: santidade. Você precisa ser santo. É uma frase tão simples, mas que deve gerar em nós um profundo quebrantamento. Eu quero ser claro para você. Se você está aqui e não batalha por uma vida de santidade, possivelmente ou você é um crente que não cresce, ou você nem é crente. E eu quero argumentar com você a respeito disso em 2 pontos. Sim, presbiteriano também prega em 2 pontos. É incrível isso, gente. Eu descobri, é fantástico. Talvez eu invista mais nessa prática daqui para frente. Mas em 2 pontos nessa noite. Como a santidade, como a comunhão com Cristo deve nos motivar a ser santo. Reparem, eu quero que você compreenda. Na ordem da salvação, santidade está vindo depois de conversão, depois de novo nascimento, depois de justificação. Se você tem tudo isso antes, o que você tem antes é comunhão com Cristo, ok? Então, até aqui, até esse processo, você tem que ter comunhão com Cristo. Santidade é para crente, não é para descrente. Mas como essa comunhão com Cristo que você graciosamente recebeu, como ela deve motivar você a ser santo. E aí eu acho interessante o que a Bíblia faz às vezes. Ela nos lembra quem nós éramos. Essa ideia de você jogar o seu passado e esquecer, eu acho que Renan até falou disso há um tempo atrás. Esqueça de jogar o seu passado para trás. Você deve lembrar quem você era. Eu devo me lembrar de quem eu era. E a Bíblia faz questão de lembrar quem você e eu éramos antes da graça. E eu quero começar por isso. Porque a comunhão com Cristo deve motivar você e eu a ser santo, a buscar a santidade. Queridos, porque antes nós estávamos cegos para a sua glória. Acompanhe comigo a partir do verso 17 novamente. E preste bem atenção no que como Paulo vai caracterizar a sociedade que vive em volta da igreja. Ele não está falando, ou não vai estar falando nesta parte do texto que eu vou ler, sobre a igreja, mas sobre a sociedade que cercava a igreja. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Você está notando que Paulo está estabelecendo um padrão para a igreja? Paulo vai usar essa palavra andar mais algumas vezes na carta de Éfeso.
E ele sempre vai se referir a essa ideia como uma ideia de se portar no mundo em que você vive. E agora ele chega no capítulo 4 e ele vai insistir com a igreja. Eu gosto mais da tradução da Revista e Corrigida, que diz: eu assim vos digo e no Senhor testifico. A ideia é: eu afirmo como se o Senhor estivesse afirmando para você. Paulo está dizendo: assim como Jesus estivesse falando para você, eu estou falando para você nesse exato momento. Você não deve ser igual aos de fora. Você não deve, você não pode ser igual àqueles que não conhecem a graça. Gente, o que nós estamos vivendo, e aí eu amo o John Stott quando ele diz isso, é a contracultura. Igreja tem que ser diferente do mundo. E Paulo afirma isso com seriedade, com propriedade. Não vivam como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Essa ideia de inutilidade vai transmitir como se eles vivessem pensando nas nuvens. Sabe aquele lema que é tão comum na nossa idade? Eu sou jovem ainda, né? Na nossa idade, viva um dia de cada vez. Calma, que você pode argumentar dizendo: Antônio, Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Eu sei, está na Bíblia, meu irmão. Mas é para combater sua ansiedade, senão elimina seu planejamento. Mas viva um dia de cada vez. Você é jovem, aproveite a sua juventude. E aí, pensando nisso, o que é que essa turma aí fora faz? Abraça todo e qualquer tipo de prazer, sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum. A ideia é que tudo o que eles fazem só amontoa inutilidades para o juízo. Tudo que o não crente faz só está trazendo cada vez mais despropósito à sua vida, e isso vai fazer com que ele seja vazio. E esse vazio o consome. Então ele quer mais, ele quer ser mais vazio. Ele vive entregue a essa obsessão de ser igual a Deus. Mas isso torna ele vazio. Paulo está dizendo àquela igreja: vocês não podem mais viver com esse tipo de pensamento. A nossa geração é a geração da inutilidade. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Não precisa cortar. Abra no seu YouTube. Você deve ter no seu celular, né? Hoje é impressionante. Eu fico pensando como era a minha vida com Orkut. Meu Deus do céu. Existia uma coisa chamada Orkut, se você não sabe. Era azul, né? Azul e rosa, né? Mas eu fico... Abra o seu YouTube. Veja qual é o canal mais... Quando posta assim... Eu não entendo essa linguagem, tá gente? Mas um dos canais mais visualizados do Brasil é um besterol. Um bando de marmanjo falando feito menino de 15 anos de idade, inventando tudo o que é jogo
para entreter a galera de 15 anos de idade. Aonde isso é útil? Aonde é útil um ser humano comprar 80 quilos de Nutella, colocar em uma banheira e tomar banho de Nutella? Aonde, meu irmão? Aonde? Que postura esse cidadão vai ter para combater qualquer outro mal? Ele está afundado na Nutella, irmão. Está imergido na Nutella. Não tem utilidade. Não tem. Não tem. Isso revela o nosso coração. Quem aguenta mais drinks? Quem aguenta mais uma insanidade de coisas, irmãos, que eu não sei mais o que pensar da nossa geração. Eu sinceramente tenho medo de como o nosso Brasil vai estar daqui a 10 anos. Não sei como vai estar. Por quê? Porque a sociedade impõe para você. Você precisa gastar a sua vida. Você precisa fazer valer a pena. Você precisa dar o seu máximo para ter prazer, prazer e prazer. E reparem, uma das palavras mais procuradas no Google dos Estados Unidos nos últimos anos foi diversão, prazer. Paulo está dizendo: quem vive em inutilidade não vive para a glória de Deus. A mensagem é clara. Se você vive em inutilidade, você não vive para a glória de Deus. Porque se você vive em inutilidade, só resta afirmar, e Paulo afirma, se você não se converteu, você está obscurecido no entendimento e separado da vida de Deus. Além de não pensar nada que preste, você só pensa em tudo que vai de encontro à glória de Deus, ou à vida com Deus. Então, literalmente, todo ser humano que está longe de Deus declara-se inimigo de Deus. Você tem que juntar as peças. Deus é um problema, ou não é? Você podia estar pecando em paz. Seu pecadinho básico, seu pecadinho do fundo do baú, aquele pecadinho que ninguém vê, mas Deus vê, e quando Deus vê é um baita problema. Você podia viver a sua vida cantando o filósofo grego Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e podia viver tranquilo com isso, mas Deus é um problema. Porque cada vez mais as nossas ações, quando estávamos distantes dele, só declaravam o quanto nós não queríamos ele por perto. Nós não queríamos que ele chamasse o nosso nome no jardim. Nós não queríamos que ele intervisse em nossa vida. E com isso, todo aquele que não serve a Deus só pensa naquilo que não glorifica. Isso para mim é a melhor definição de depravação total. Depravação total não é só fazer coisa ruim. Depravação total é fazer o bem e não fazer para a glória de Deus. É fazer o bem para a sua própria glória. Então, quando você pega o melhor professor da universidade, dando a melhor aula possível do mundo, da história da galáxia,
e ele é ateu, aquilo é depravação total. Porque ele está obscurecido em seu coração. Ele não teme a Deus. Do que você precisa, meu irmão? Do que você precisa? Eu quero dizer a vocês que nesse exato momento existem milhares de lugares com jovens. E milhares de lugares com jovens afirmando que estão adorando a Deus. Não sei como. Mas milhares de jovens que estão buscando o seu prazer pessoal. Eles querem descarregar a semana. Isso é hedonismo, irmãos. É busca insensata por prazer. Por fim, Paulo vai dizer ainda nesta passagem, no versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eu espero que você perceba, essa passagem do 17 ao 19 tem muito a ver com Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Quando Paulo vai falar a respeito da situação do homem diante da ira de Deus. Enquanto lá o texto diz que Deus os entregou, aqui Paulo esclarece ainda mais, dizendo que eles perderam a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Literalmente, eles não têm consciência. Como uma pessoa consegue encher tanto a cara e ter um coma alcoólico e afirmar que tem consciência? Como dois jovens transam antes de um casamento, desfrutam daquilo que era para ser desfrutado depois de altar, e afirmam ter consciência. Sabe qual é o problema do pecado, meu irmão? Ele tira a sua sensibilidade. É como a lepra. Você peca tanto que a sua consciência acaba por admitir que aquilo não tem problema. Esse é o problema do nosso mundo. Por isso que casamento homossexual não é um problema, porque a consciência já se foi. Daqui a alguns dias, penso eu que talvez pecados maiores sejam desculpados. Mas o problema da humanidade encontra-se cada vez mais no seu distanciamento de Deus. Eles cometem com rapidez, com eficiência, toda sorte de impureza. Eles se dedicam em fazer aquilo que ofende a Deus. E é isso que Paulo está dizendo àquela igreja: vocês não podem viver mais dessa forma. Você não pode ser um vaidoso, um homem que é incapaz de enxergar que creme não vai melhorar a tua face. Só Cristo, meu filho. Mas o que eu quero dizer com isso é que investe tanta coisa em prazeres pessoais e não investe na glória de Deus. Que se entrega, e aí você pode fazer isso para a glória de Deus, mas se entrega em tantas
aptidões físicas e não se entrega no exercício da palavra. Diria às meninas da igreja: dos tais, corra, fuja, esconda-se, não fale nem no WhatsApp, porque é uma cabeça de vento. Meninas que se entregam à vaidade, à fofoca, que tratam a igreja como seu clubinho particular e disseminam aquilo que não glorificam a Deus. Quando vocês fazem isso, vocês estão nesta parte do texto. Lembre-se, o que eu não vejo, o que a liderança da igreja não vê, o que seu irmão do seu lado não vê, Deus vê. E Ele julgará as intenções do seu coração. Esse é o lado este é o lado complicado da história. É a parte da escuridão. É assim que nós não devemos viver. É feio. É o lado feio mesmo. Mas Paulo agora nos diz como eu e você devemos nos portar nesse mundo. Como eu e você devemos viver para a glória de Deus e do seu Evangelho. E é a partir do verso 19, do verso 20 que ele vai dizer: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Agora Paulo vai explicar como a igreja deve se portar no mundo, como a igreja deve viver nesse mundo, e ela deve viver centrada em Cristo. Paulo diz primeiramente que aqueles crentes deveriam entender que não foi isso que eles aprenderam de Cristo. E aí você deve levar em conta que Paulo está escrevendo para uma igreja que não teve contato pessoal com Jesus. Jesus não foi a Éfeso. Então como eles aprenderam de Cristo? Se Cristo não foi a igreja, eles aprenderam de Cristo através de ensinamentos de Paulo. Quando Paulo ensinava, era como se Cristo estivesse ensinando a igreja. E não só isso, eles ouviram, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Essa, como diz Stott, comentando o texto, essa tradução de Paulo é complicada, mas a ideia do texto é: quando você está aprendendo de Cristo, você está aprendendo em Cristo. De tal forma que você não conseguiria ser santo se não estivesse em Cristo. Tudo o que você ouve, se fosse o próprio Jesus falando e você não estivesse nele, você não amaria. Mas você só o ama porque ele te coloca nele. Você está inserido dentro da pessoa de Cristo.
E por estar em Cristo, você escuta os ensinamentos de Cristo e ama a Cristo. Em outras palavras, o que faz você se manter na igreja, o que faz você estar aqui no sábado à noite, no domingo pela manhã, tarde ou noite, o que faz você viver diferente, o que faz você desejar coisas que ninguém no mundo deseja, não é a sua capacidade, não é porque você é uma boa pessoa, não é porque você é um cara que sabe escrever uma excelente redação, é Cristo. Cristo é o motivo da sua santidade, meu irmão. Cristo é quem te torna santo. E se você tem fracassado na santidade, é porque falta mais de Cristo em você. Sabe qual é o problema? É que Antônio, às vezes, ainda é muito Antônio. Entendeu? E Antônio, por ser Antônio, já é chato por vida. Esse é o pecado que Deus me deu, que eu tento combater diariamente. E às vezes eu sou eu. E aí eu ajo só baseado no meu coração. E aí eu peco. Todavia, quando Antônio busca, e aí eu espero que eu quero explicar isso em poucas palavras, que santificação é um processo. Você tanto é santo hoje, isso é, você desfruta da santidade concedida por Deus através de Cristo em você. De outra forma você não teria relacionamento com Deus, então você é santo, mas você também está sendo santificado, você está crescendo em santidade, assim eu espero. Quando eu sou eu, é porque eu parei de crescer em santidade. E aí eu quero me lembrar e falar para vocês da primeira aula que eu tive no seminário, com o professor Leonardo Paulino, carta de Tiago. Ele diz o seguinte: na vida do crente não existe essa ideia de estagnação. Ou você está crescendo, ou você está caindo. A partir do momento que você para de crescer em Cristo, você está caindo. Que lado você vai ficar, meu irmão? Então Paulo nos alerta: vivam essa centralidade da santidade que você pode desfrutar em Jesus. E o que Jesus vai promover em você é que, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Em outras palavras, mude de roupa. Em Cristo você é chamado a mudar as suas vestes, ser outra pessoa, ter outras atitudes que você não teria se não fosse Cristo. Você é avarento? Mas avarento mesmo, aquele que é capaz de ir na praia de Tambaú com um punhado de, com a mão cheia de sal e sair com ele intacto. Se você foi transformado por Cristo, meu irmão, você vai ter que abrir a mão, porque não cabe mais. Não cabe mais. Isso é tão comum. Se você se irrita com facilidade, digamos assim, você tem um pavio curto e diz: é uma frase, eu amo essa justificativa: eu sou assim e pronto. Olhe, se me aguentar tem que ser do meu jeito. Pois bem, eu quero dar uma maravilhosa notícia para você e para mim.
Cristo diz: não é do seu jeito. Largue essa roupa velha. Largue essa irritabilidade velha. E vista-se do novo. Você murmura, reclama. Você é ansioso. Você tem que deixar tudo isso para trás, meu irmão. Por Cristo. Para a glória de Cristo. Então pensa bem comigo, qual é o chamado que Paulo está convocando aquela igreja. Ele está dizendo: se antes vocês saíam na velha vida de vocês e prostituição era um prato fácil, se antes vocês saíam na velha vida de vocês e feitiçaria era a coisa melhor para se buscar na cidade, agora vocês não podem mais ser assim. Antes vocês devem viver uma vida longe da prostituição, viver uma vida longe da feitiçaria, viver uma vida para a glória de Deus. Isso tornará vocês nova criação. Quem torna isso? Quem é que faz isso? Volte no texto. Cristo sendo ensinado, e você sendo ensinado em Cristo. A palavra da noite é: quem é o rei da sua vida? Quem é o dono do jogo? Ainda é você ou é Cristo Jesus? Você não deve só ter atitudes diferentes. Você deve pensar de forma diferente. O versículo 23 vai nos dizer: a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Meu irmão, eu e você precisamos aprender a pensar biblicamente. E eu ousaria dizer que se John Piper disse que Facebook só vai ser a prova para você não ter desculpa de que não tinha tempo para orar no céu, para muitos crentes Facebook vai ser a prova de quão tolo ele era. Eu e você somos chamados a desenvolver uma cosmovisão que não esteja centrada, aparelhada com a cosmovisão do mundo. Nós devemos desenvolver uma cosmovisão cristã, bíblica. Essa é uma batalha diária. É isso que Paulo quer expressar para aquela igreja. Vocês não devem só ter atitudes diferentes, vocês devem pensar de forma diferente. Vocês devem pensar de forma bíblica, honesta, santa para com Deus. O nosso problema por vezes tem uma galera que não quer pensar, viver lá no mundo da fantasia. Tem outra galera que pensa demais e acaba com quem não quer pensar. No mundo é assim, aqui não pode ser. Aqui todos devem buscar uma mente transformada, renovada para a glória de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo isso provém de um só lugar, da verdade. Santidade sem Bíblia é ser um monge num mosteiro e pensar que está vivendo os melhores dias da sua vida, isolado. Santidade com Bíblia é aquela que você vai para o mundo
e vive biblicamente no mundo. E espera que o mundo veja em você a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra da verdade. Eu definitivamente não sou um cara muito fitness, né? Dizendo a palavra, né? Mas eu admiro os atletas, o empenho que eles se dedicam para desenvolver e fazer com que o seu corpo chegue ao seu ápice de desempenho. Eu creio que esse é o caminho para a nossa santidade. Invista, meu irmão, o tempo que você gasta com tanta aptidão, por exemplo, nos estudos, na mesma proporção para ser santo. O tempo que você gasta com tanta aptidão, com tanto esforço para ter um corpo legal, malhando o juízo, estudando a palavra. O tempo que você gasta em Instagram, em todas as redes sociais, buscando uma verdade e uma ordem bíblica presente no Antigo e Novo Testamento, que deveria, irmãos, causar em nós arrepios. Sede santos, porque o Senhor é santo. Eu quero orar por sua vida, tá? Após essa oração, você pode louvar a Deus com um grupo. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajude a, como igreja, vivermos para a glória do Teu nome e em santidade. Senhor, nós temos tantos desejos, tantas motivações, mas eles por vezes estão tão distantes de Ti, que eu gostaria de Te pedir, Senhor, promova desejos santos, bíblicos, reais, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por este momento de adoração. Nos ajuda amanhã, no nosso domingo, a dedicarmos a Ti o dia. É o que eu te peço em nome do Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.